Galera, é o seguinte, eu sei que a canelite é um problema de todos os corredores, ou a maioria dos corredores. E hoje, para te ajudar, eu trouxe aqui um fisioterapeuta fera, grande Anderson. Fala, irmão. Bom, cara. Beleza? Primeiramente, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e ajudar você que tá de casa a evitar a canelite e dar algumas dicas aí de alguns tratamentos. Então, bora lá! Então chega de enrolação e bora pra ação, que eu aposto que você que tá aí de casa tá louco pra descobrir todos os segredos da canelite. Irmão, primeiramente, o que é essa bendita canelite? Cara, canelite se chama síndrome do estresse tibial medial. Então é essa região aqui que geralmente começa a incomodar. Pode aparecer, Julião, porque aumentou o volume demais, não esperou o corpo se recuperar suficientemente, mas principalmente pode estar relacionado a algumas alterações no pé ou até mesmo algumas fraquezas no quadril e até mesmo a postura na corrida. Geralmente você que tá de casa, me chama lá no Instagram e pergunta. Julião, tô sentindo uma dor, cara, bem aqui nessa região aqui durante a corrida. É canelite? Então explica pra galera por que essa galera tá sentindo essa dor nessa região aqui. Geralmente, Júlio, essa região pode incomodar por conta ou de sobrecarga muscular, mas pode ser uma questão adaptativa da corrida. Pode estar relacionado a uma maior tensão na panturrilha também, ou uma diminuição desse movimento aqui que a gente chama de dorsiflexão, dessa dobra do tornozelo. Então, é um pouco diferente. A canelite, geralmente, ela está relacionada justamente nessa região aqui mesmo. Ou seja, assim, geralmente essa dor é de quem é iniciante, né? Quem tá começando no mundo da corrida, tá começando a dar suas primeiras passadas. Então, para você que é iniciante, entenda que é uma dor de adaptação nessa região. A canelite não é de iniciante, é um cara que já tem um volume, uma mulher, já tem um volume maior na corrida de rua. E você falou que a canelite ela dá nessa região, certo? Certo. Ela pode dar um pouquinho mais para cima ou a maioria das vezes é nessa região? Geralmente, Júlio, ela dá mais nessa região, mas a gente pode sentir até um pouco mais para cima. Porque atrás da tíbia, que é esse osso grande aqui, a gente tem um músculo chamado tibial posterior. E ele vem justamente nesse trajeto até lá em cima. Por que geralmente ele começa a incomodar? Porque ele faz justamente essa força de pé para baixo, todo corredor precisa fazer impulsão. Então, às vezes, ele começa a incomodar. Mas, principalmente, ele precisa, esse tibial posterior, ele ajuda a dar suporte nesse ar. Muitas pessoas procuram tênis que sejam um pouco mais altos justamente para dar um maior conforto, mas a gente tem, anatomicamente aqui, um músculo que também ajuda no amortecimento dessa queda do pé. Então, conforme eu vou correndo mais e o músculo vai precisando justamente amortecer, a gente vai começando a estressar um pouco ele. Como o tendão está aqui um pouco mais próximo do osso, é essa região aqui que a gente começa a sentir, mas que às vezes a gente pode sentir um pouquinho mais para cima também. Adorei a explicação, hein? Top! E vou fazer uma outra pergunta para ti, irmão. Você explicou perfeitamente o que é a canelite para você que está aí de casa e para mim também, tá? Mas o que gera canelite? A técnica pode gerar canelite? Aquela coisa de você tá correndo um pouquinho torto, pode dar canelite? Pode dar canelite, Julião. Na corrida, quando a gente percebe que o corredor tá correndo, saltando bastante, isso é uma alteração que a gente pode modificar. Porque a corrida é um movimento que a gente faz em direção à frente. Quando a gente tem muita alteração para cima, a gente às vezes, dependendo de algumas fraquezas, algumas alterações que a gente tem no corpo, isso pode começar a prejudicar e aí aumentar o impacto. Então, esse estresse que a gente tem nessa região da tíbia, né, nesse osso, para que é o que a gente traduz a canelite, nada mais é do que um aumento do impacto naquela região. Então, pode ser que modificando a corrida, a gente pode melhorar, mas a gente tem que dar uma analisada como que tá. Fraqueza e controle de alguns músculos no quadril e fraqueza e controle dos músculos do pé, que são super importantes, tanto em absorver o impacto, mas também na propulsão. E agora, o tratamento. Como funciona a parte de tratamento? Vamos supor, chega um paciente aqui para você, tá com canelite, e aí qual que é o procedimento? Geralmente, Júlio, o primeiro início é tirar a dor. Porque a dor, ela já de imediato, ela atrapalha a parte muscular. É como se o nosso cérebro fosse uma caixa de energia, começou a sentir dor, o cérebro, pum, desliga o disjuntor.
aqueles músculos que precisavam de energia para trabalhar, eles começam a ficar sem energia e a gente começa a ficar mais fraco. Aí é onde eu começo a perder força. E aí, só pra gente fazer uma pausa e um parêntese, o que todo mundo faz? Sente, para de correr uma semana e volta logo em seguida. Aí a gente pensa, poxa... Parei uma semana, não fiz o fortalecimento, fiquei mais fraco por causa da dor. Volta a correr numa capacidade física que tá menor. Então aí é onde a gente entra naquele ciclo de, poxa, dói, para, dói, para, dói, para, e eu nunca paro, nunca consigo continuar correndo. Mas, geralmente a gente se preocupa nesse início com a dor e a gente já começa a trabalhar um pouco de exercício. O próprio exercício vai ajudar a gente a melhorar um pouco aquele local, tá? A gente tem algumas terapias que a gente consegue fazer parte de soltura, de massagem ou até mesmo gelo, ajuda principalmente na parte da dor, mas não tem jeito. Quem não gosta de exercício vai ter que fazer porque o exercício é o caminho do tratamento. Legal, e é um exercício direcionado para a sua lesão. Não é porque você se machucou. Ah, o Anderson falou pra fazer exercício, aí você vai lá bestão, eu vou treinar, não. É algo que é direcionado, viu? Com certeza, Júlio. E você, conhece alguém que tá sentindo essa dorzinha? Faz o seguinte, copia esse link desse vídeo e manda para essa pessoa, porque às vezes ela pode até fraturar o ossito da pernita, tá bom? Já aproveita, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Irmão, me machuquei, tô fazendo a fisioterapia, e aí como que eu volto? Já posso voltar no volume que eu tinha antes ou tem que ser algo gradativo? Não, Júlio, toda vez que a gente machuca, a gente tem que perceber como que tá a gravidade da sua lesão. Pode ser que o Júlio machucou, teve que parar imediatamente, chegou próximo daquela fratura por estresse, então a gente vai demandar um pouco mais de tempo e vai precisar progredir, tá? A palavra-chave é progressão, então a gente vai ter que ver onde está o Júlio, qual é a capacidade do Júlio para ver o que a gente vai fazer. Mas poxa, você começou a sentir, ligou para mim, Anderson, tô precisando da sua ajuda, vamos resolver logo isso que eu não quero parar de correr. A gente às vezes consegue voltar no mesmo volume que você tem. Então, começou a sentir, primeira coisa, dá uma ligada, procura um profissional, que a gente é melhor tratar hoje a partir dessa dor do que esperar piorar e ter que parar e ter que voltar muito atrás do volume. Show de bola. Adorei. Ficou alguma dúvida aí? Coloca aqui embaixo que nós vamos responder tudo pra você, beleza? Irmão, muito obrigado. Valeu, Júlio. Seguinte, faz assim com o seu braço, ó. Assim, outro. Aí, pega sua mãozinha, assim, faz assim. Corrida na veia!